Que a paz de Jesus seja aí com o seu coração, que você possa ser edificado por esse nosso tempo. E eu quero aqui dar sequência na nossa jornada aqui no livro de Efésios. E hoje nós vamos trabalhar aqui ah, mais uma porção, né? Nós vamos trabalhar os versos 15 ao 23 do primeiro capítulo. E eu escolhi um título para essa porção que é Revelação. E você vai entender por quê. Então eu vou lendo alguns versos e comentando esses versos aqui, a gente vai conversar por partes. Então eu vou ler aqui os versos 15 e 16 do primeiro capítulo, que diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. A primeira fala dele aqui é por isso. Ou seja, ele está fazendo uma conexão com tudo aquilo que ele disse nos versos anteriores. Ou seja, a partir de tudo aquilo que ele havia dito, ele agora vai propor no seu coração a orar pela igreja. Mas ele simplesmente não avisa a igreja que ele orou por ela, mas ele faz questão de escrever para a igreja a oração que ele fez. Olha a profundidade de Paulo, né? Não apenas orar, mas ele fez questão de escrever a oração que ele fez. E essa oração, ela é muito poderosa, a gente já vai falar, né? É uma oração que apresenta uma beleza assim extraordinária, não apenas pelas palavras bem colocadas dele, mas sobretudo pelos alvos que ele apresenta a Deus nessa oração. E há um anseio no coração dele por revelação da igreja, acerca da riqueza que a igreja possui em Jesus, né? Mas uma coisa interessante é que não é suficiente apenas saber da riqueza, mas é muito importante que os olhos sejam iluminados e a gente cresça na compreensão espiritual dessa riqueza, a fim de que tudo isso seja usado para a glória de Deus. Ou seja, a gente precisa ter clareza na mente e vivência na prática. Eu já falei com vocês algum tempo atrás sobre um tema que é cosmovisão bíblica, ou seja, à medida que a gente vai tendo luz das escrituras, isso vai ter uma influência direta na maneira como a gente vive, né? Podemos ver aqui nessa oração que a gente já vai começar que ele não pede coisas materiais, mas a ênfase de Paulo nessa oração está numa percepção espiritual e sobre o verdadeiro caráter de um cristão. Ele não pede que Deus dê a eles, né, a igreja, aquilo que a igreja não tem, mas ele ora para que Deus revele aquilo que eles já possuem, né? E logo no começo, ele ora especificamente por duas experiências com o Espírito Santo, que vão nos levar a vivenciar algo muito especial com Jesus. O versículo 17 diz assim: Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Então, ele pede a Deus que dê sabedoria e entendimento para que a gente conheça mais a Cristo. A sabedoria aqui fala da nossa vivência, fala da nossa prática, fala do como e do quanto nós vamos corresponder à revelação que nós vamos ter. Ou seja, o estilo de vida que a gente vai ter a partir da revelação, né? E a gente vai ver isso nos capítulos 4, 5 e 6, que vão nos apontar a maneira de corresponder a essa a revelação, né? Então, a sabedoria aqui tem a ver com a aplicação prática, né? A prática daquilo que a gente recebeu. E a revelação, né? Porque ele pede
sabedoria e entendimento, né? Revelação e entendimento. Aqui tem a ver com aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós aprendemos. Ou seja, o Espírito Santo ele vai nos mostrando, ele vai abrindo o nosso entendimento. E a partir disso, nós vamos tendo o quê? Ações práticas. A revelação ela vai produzir sabedoria que não tem a ver com inteligência, mas com a capacidade de vivenciar aquilo que a gente compreendeu no nosso espírito. Por isso é importante a gente buscar essa iluminação e a partir disso a gente vai corresponder na prática, né? Acho que vale a pena a gente dar uma nota aqui. Quando a gente fala de revelação, não tem a ver com uma novidade, né? Mas tem a ver com abrir o nosso entendimento para aquilo que já foi nos dado, né? Ou seja, revelação, no sentido literal da palavra, é tirar o véu, né? Porque o nosso grande problema, irmãos, está nas trevas do nosso coração. Nosso coração é cego, nosso coração ele não enxerga. Por isso precisamos ser iluminados e a oração é para que o véu seja tirado dos nossos olhos. A gente vai ver, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, dizendo assim que o Deus deste mundo, né, desse século, em algumas traduções, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas e não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o desejo de Deus é revelar o seu maravilhoso propósito para nós, que somos seus filhos. E eu quero aqui ler um outro texto com você, antes da gente discorrer mais um pouquinho sobre a oração, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler o verso 1 e depois do 8 ao 12. E olha que interessante que é esse texto. Diz assim: Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei de palavras eloquentes, nem de sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pelo contrário, a sabedoria que nós referimos é o mistério de Deus. Seu plano, antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo, os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam. Pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente, né? Aqui a gente vê a maravilha que é o coração de Deus. Antes da fundação do mundo, ele já estabeleceu todas as coisas. E ele já estabeleceu o seu propósito. E ele quis revelar. Porque a gente até canta, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E às vezes dá a impressão que é uma coisa que Deus ainda vai fazer. Não, Deus já fez. E o texto aqui diz que ele nos revelou estas coisas pelo seu Espírito. Por isso que Paulo ele ora para que o véu seja tirado. E o que olho não viu, o que ouvido não ouviu, o que a mente não imaginou, seja iluminado nos nossos olhos espirituais.
Então, agora vamos entrar aqui na oração propriamente dita. O versículo 7 vai dizer, ou o versículo 17, né, diz assim, ó, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Então, essa é a primeira parte da oração. Eu falei sobre a sabedoria e o entendimento, né? Os nossos olhos abertos e a partir disso a gente conseguir corresponder, né? E agora ele fala sobre o conhecimento. A finalidade dessa revelação é pelo conhecimento de Cristo. A maturidade que nós precisamos alcançar, ela vem pelo conhecimento de Jesus. Se eu me alimento de Jesus, eu vivo por ele. A maturidade vem quando eu me aprofundo no conhecimento dele. E o conhecimento dele vem pela revelação de quem ele é, né? Então, por isso que ele fala sobre conhecê-lo. Por exemplo, a vida eterna é o que? Conhecer a Deus, né? João 17,3. A santificação é o conhecimento progressivo de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 10. A glorificação é o conhecimento pleno de Deus. 1 Coríntios 13, de 9 a 12. Então, a primeira parte da oração é pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Cristo, e o Espírito vai nos revelando quem Ele é na nossa vida, tá bom? Aí, agora vamos mais uma parte, o versículo 18, diz assim, oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou. Então, a oração de Paulo por revelação, ela está atrelada também a uma identidade que nós recebemos e, a partir dessa identidade, o nosso alinhamento ao propósito de Deus, né? Aquela bênção as bênçãos espirituais que ele descreve lá do verso 4 até o 13, 14 ali, elas têm duas dimensões. Elas têm a ver com quem eu sou e tem a ver com qual é o propósito de Deus para a minha vida, né? E então, esse chamado de Deus, é importante a gente entender que não é um chamado assim, pessoal. Não, Deus tem um propósito eterno, ele tem um chamado coletivo para todos os santos. Obviamente, ele vai dar cargas específicas para cada um, para que todos venham cooperar com esse propósito que é eterno. E a primeira dimensão desse chamado tem a ver com a nossa identidade, né? Ou seja, a nossa condição, quem nós éramos e quem nós somos agora, né? Nós somos chamados em que perspectiva? Nós somos chamados das trevas para a luz, da morte para a vida, do pecado para a santidade, da prisão para a liberdade. E os desdobramentos desse chamado, no que diz respeito a uma nova condição de vida, a nossa nova vida em Cristo, né? Então vou falar rapidinho aqui e vou ler alguns textos falando do que envolve esse chamado. Nós somos chamados, em primeiro lugar, para sermos de Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim, por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios de toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Cristo. Então nós somos chamados para pertencer a Cristo. Nós somos chamados para ter comunhão com Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz assim, Deus é fiel e Ele nos chamou para ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados
para ser como Jesus e sofrer como Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que diz assim: porque Deus os chama para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, por Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Né? Nós somos chamados também para ter parte no seu reino e na sua glória. Por isso que às vezes isso implica em sofrimento, porque a glória ela vem depois do sofrimento. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12 vai dizer assim: aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Ou seja, o que tudo isso quer dizer? Que nós somos chamados para uma nova vida que está em Cristo. Vida nova esta, meus irmãos, em que nós o conhecemos, o amamos, o obedecemos e servimos ao nosso Senhor de todo o nosso coração. E desfrutamos também de uma comunhão com Ele e também uns com os outros. E nós temos a capacidade de olhar além do sofrimento e das lutas presentes e contemplar a glória que depois vai ser revelada de forma plena, que nós vamos falar já já sobre a nossa herança, tá bom? Então, aqui a gente está falando do chamado na perspectiva do que isso em que esse chamado nos transforma, em quem nós somos transformados, em novas criaturas, a partir de todos esses pontos da nossa relação com Jesus, nosso mergulho em Cristo, já, né, da nossa nova vida dele, e já não mais a gente vive, mas ele que vive em nós. Olha que maravilha. E agora também um outro aspecto do chamado é muito interessante, que desde o começo de tudo, você vai perceber uma relação muito profunda entre o chamado e a bênção de Deus. Né? A bênção de Deus não é só algo para que a gente seja realizado nela, né, com o fim nela mesmo. Não, mas a bênção de Deus ela tem um sentido de um envio também, o cumprimento de um propósito, porque a bênção ela também tem a finalidade de cumprir o propósito pré-estabelecido por Deus. Por isso que o livro vai falando sobre bênçãos espirituais. E ele clama ao Pai pela revelação da vocação para que sejamos fiéis em estar alinhado ao propósito de Deus. Então, essa bênção ela vai nos dar identidade, mas ela também nos inclui no seu propósito. Eu quero voltar rapidinho com você lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, e você vai ver de forma muito clara a bênção e o propósito. Quando Deus criou o homem, e ali em Gênesis 1, 28, ele diz assim, está escrito: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham e governem a terra. Ou seja, Deus abençoou o homem, deu destino, mas deu também deu identidade e também propósito. Ou seja, sejam fecundos e multipliquem. E a multiplicação ali não é simplesmente no aspecto de ter muitos filhos, né? Isso é verdade, né? Se multiplica, né? E enchem a terra. Mas quando ele fala multipliquem-se, lembra que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança? Ou seja, multiplicar era encher a terra de pessoas conforme a imagem e semelhança de Deus, né? E aí encham a terra, governem tal a terra. Então, por isso
Aí o homem pecou e perdeu, mas Jesus, ele restaura isso, né? Ele restaura isso, né? Em Cristo nós somos abençoados, mas também nós somos enviados para cumprir o propósito dele. Então não é uma vocação individual, mas coletiva, né? Que Deus estabeleceu, né? Nós somos chamados para estar comprometidos com o propósito de Deus. Ou seja, eu não quero, e animo você também a não querer desperdiçar a vida com outra coisa a não ser e fazer aquilo para o qual Deus me criou. Tá bom? Agora vamos dar mais um passo, então vamos ler a segunda parte do versículo 18, que diz assim: para conhecer a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Né? Vou ler aqui. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. A gente precisa saber sobre a obra de Cristo e o que essa obra proporcionou a nós no passado. Nos abençoou com toda sorte de bênção. E isso nos torna, irmãos, muito ricos espiritualmente. Se você e eu tivermos revelação disso, nós não vamos andar como mendigos espirituais, mas nós vamos andar como ricos espirituais. E todas essas bênçãos estão reveladas lá do versículo 4 ao verso 13, que a gente já leu. Mas também a herança fala de uma esperança futura, onde nós vamos desfrutar na plenitude dessa herança prometida aos santos e fiéis. E o mais lindo disso, sabe o que é, irmãos? É que ele nos deu uma herança, ele nos garantiu essa herança através do Espírito Santo. Lá no versículo 14, a gente vai ver que está escrito assim: o Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Ou seja, nós também temos uma garantia do Espírito Santo, de que nós vamos desfrutar da herança de forma plena. E qual é a dimensão futura dessa herança? Que nós temos que ter essa esperança. Tá lá, vou ler aqui alguns versos também, rapidinho, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Ou seja, nós vamos lá na frente desfrutar da plenitude, né? Filipenses 3:21 diz assim: ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. Ou seja, a herança inclui na perspectiva futura, e nós temos que ter a esperança que seremos transformados.
de uma forma plena, não apenas no nosso corpo, mas no nosso caráter, ou seja, nós não vamos ter apenas um corpo glorificado, mas nós vamos ter um caráter glorificado, e o desfrute da plena comunhão com Ele, nós o veremos tal como Ele é, e unidos a uma multidão de gente de toda nação, tribo, né, povo, língua, raça. Olha que maravilha essa esperança futura do nosso chamado, né? Então, eu quero agora partir para a nossa última parte aqui e vou ler em duas porções aqui, o verso 19 e 20. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar nos lugares de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Então, essa quarta parte da oração de Paulo é para que a gente conheça a suprema grandeza do poder de Deus. Então, a primeira parte é sobre a oração para conhecê-lo e, a partir disso, conhecer a nossa vocação, o nosso chamado, conhecer a nossa herança e conhecer o poder de Deus, que tem um grande desdobramento na nossa vida. E você já vai entender por quê. Quando a gente fala aqui, eu queria encerrar ensinando uma coisa para vocês, que é muito interessante. A oração pelo chamado, quando ele fala que vocês sejam revelados sobre o chamado, ela vai olhar para trás, para o começo, quando Deus estabeleceu o seu propósito eterno e Ele nos chamou lá atrás. Quando Ele fala sobre a nossa herança, embora nós já desfrutamos aqui em parte, né, mas nos dá também um olhar para o futuro, como nós acabamos de falar. Então, o chamado fala do passado, a herança fala, embora em parte do presente, mas fala do futuro, mas o poder, ele abrange o meio. Ou seja, o poder, ele vai abranger o processo. Por isso que nós precisamos conhecer a suprema grandeza do poder de Deus, porque é somente pelo poder de Deus que nós vamos atender às expectativas acerca do chamado que nós temos, né? E a partir disso vamos poder alcançar com segurança e desfrutar de forma plena da gloriosa herança que está garantida para nós. Então, o poder fala do processo, a capacidade para que a gente possa prosseguir, né? Como conhecer a suprema grandeza do poder de Deus? Paulo, ele vai revelar aqui 3 eventos sucessivos para tornar clara a magnitude do poder de Deus. Primeiro, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Segundo, ele fez Cristo assentar à destra de Deus nas regiões celestiais. Em terceiro, ele submeteu todas as coisas a Cristo. O que isso quer dizer? Que a ressurreição de Jesus, a sua entronização sobre os poderes do mal, o constitui o cabeça da igreja. Estou aqui fazendo um resumo dos versos seguintes. O pecado tornou o homem incapaz de controlar ou vencer basicamente 2 poderes, a morte e o mal. O homem não pode evitar a morte e não pode vencer o mal. Deus, em Cristo, derrotou a morte e o mal. Portanto,
em Cristo pode nos livrar da morte e do mal. A ressurreição de Jesus dentre os mortos derrotou a morte, aleluia, paralisou o processo de decadência. Jesus foi levantado dentre os mortos numa demonstração pública do poder de Deus. E a entronização de Jesus é Jesus assentado à destra do Pai, ou seja, ele foi assentado nos lugares celestiais, ele assume o lugar de suprema autoridade e cumpriu ali a promessa messiânica que está lá no Salmo 110, que diz que o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Você vai ver que Cristo, ele recebe, né, toda a autoridade. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Agora eu vou ler aqui os últimos versos, vou ler o 21 até o 23 para a gente concluir essa parte, que diz assim: agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Olha, irmãos, eu quero encerrar aqui falando sobre o que a obra de Cristo produz na igreja. Jesus, como o cabeça da igreja, significa que a igreja ela é a plenitude de Cristo, porque ele enche todas as coisas. Cristo, ele vai tornar a igreja habilitada para ser o seu representante aqui na terra, né? A igreja é o meio pelo qual Deus escolheu revelar Cristo. E isso é tão forte que você vai ver, vou te dar um exemplo aqui, que em Romanos capítulo 16, versículo 20, diz que Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, a capacidade da igreja ela é grandiosa. A cabeça, ela enche o corpo com capacidade de perceber, de ser inspirada, de se movimentar. Ou seja, ela caminha, né, com a própria vida e a direção do cabeça. Olha como isso é poderoso, como isso é rico. A igreja é a expressão de Cristo na terra e tem a capacidade e a responsabilidade de manifestá-la ao mundo. Por isso, irmãos, Jesus, antes de ser exaltado, ele morre, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos e nos últimos momentos antes dele ser exaltado, ali em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer assim: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que isso quer dizer? Que os seus discípulos, eles manifestariam Jesus. Eles seriam testemunhas. E ser testemunha é manifestar Jesus aos homens. Eu, inclusive, recomendo um filme para você chamado A Ressurreição, de um dos líderes lá do exército romano, que foi incumbido de achar o corpo de Jesus e no fim ele não acha o corpo de Jesus, porque Jesus estava ressurreto.
Então eu quero aqui encerrar aqui falando para você, animar você a assistir esse filme muito bom. E então a nossa oração é para que a gente conheça o Senhor, né? A oração de Paulo e tem que ser a nossa também, para que a gente conheça sobre nós somos chamados para quê? De onde para onde? A nossa herança, que em parte nós já recebemos, mas nós vamos receber ela de forma plena lá no futuro. E também a supremacia do poder de Deus que nos capacita a viver aqui debaixo da condição para sermos e fazermos o que nos compete dentro do propósito eterno de Deus. Então fica na paz de Jesus e até a próxima.